Amém? Continuando, né? Aí o novo ano, né? Para a glória de Deus. Muitas coisas Deus ainda tem para ser feita ainda nesse ano, né? Através das nossas vidas. Estamos aqui para nós somar, né? Para nós vir trabalhar para que o crescimento do reino de Deus, né? Na seara do Senhor continue, né? Através das nossas vidas. Aleluia, Jesus. E eu vou chamar, né, a pregadora já, né? Em nome de Jesus. Mas como hoje é o culto de mulher, né? Glória a Deus. Nós estamos fazendo um propósito, né, de 12 dias. Aleluia. Hoje já é março, eu acho que é, já comemorando, já orando pelo mês de março. E eu vou chamar ela, a irmã Tiana, para orar para a vida da pregadora, no nome de Jesus. Você não vai ficar só quietinha lá no cantinho, não. Amém? Venha pregadora e venha também, a irmã Tiana, glória a Deus. Aleluia. E vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, porque a palavra de Deus, com certeza, vai ser para mim, vai ser para você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Que Deus venha mais uma noite para os nossos corações. Estava ali, sentadinha, ouvindo os louvores. E o Senhor, nesta noite, Ele tem algo a dizer para essas mulheres. Só uma palavra. Efésios 6, se eu não me engano, fala: vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu estava estudando esse dia, essa palavra submissão tem um significado. Sob missão. É a missão da mulher estar do lado do marido, ajudando no ministério, levantando, porque atrás de um grande homem tem uma grande mulher ajudando. Então não é ser humilhada. Oh, glória a Deus, é unção, viu? Não é ser humilhado, não é ser menor do que o marido, é sob missão. Você está sob uma missão na terra. Está ao lado do marido, no ministério, no meio da família, fazendo a obra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, nesta noite, Senhor, eu aqui a tua filha. Meu Deus, ela está aqui como um canal nas tuas mãos. E nesta noite, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tu queres falar aos nossos corações, venha ser, Senhor, manifesta através da vida desta mulher. E que o nosso coração nesta noite possa estar sensível a ouvir, Senhor, a voz do teu Santo Espírito tocando em nossas vidas. E assim, meu Deus, eu já te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Iraís Rocha. Faço parte da segunda Igreja Batista Cidade dos Funcionários, Pastor Pedro. Glória a Deus. Estamos aqui em uma missão, né? Que é levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos confiou essa missão, o Senhor nos confiou esse ministério, que é de levar a mensagem dele, que é o nosso ID, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Aleluia. Então, eu quero convidar você nesse instante. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Abençoe esse microfone. Pense positivo. Em nome de Vai Jesus. dar certo, em nome de Jesus. Quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Glória a Deus. E oremos ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso, Pai, soberano de Israel. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor já tem operado no nosso meio, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor já tem agido neste lugar, Senhor. Grandes coisas o Senhor já fez aqui por nós, por isso nós estamos alegres, ó Pai. Queremos te engrandecer mais uma vez e glorificar o teu nome, que é sobre todo nome. Vem falar conosco, Pai, através da tua palavra. Ministra aos nossos corações e que nesse instante, Pai, o teu Espírito Santo possa pairar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Estamos iniciando aí mais um ano, né? E como todo início de ano, nós temos grandes expectativas, não é verdade? A gente projeta, a gente repensa sobre o que a gente poderia ter feito no ano passado e não fez. A gente observa algumas coisas que a gente fez de errado e vai prometendo melhorar. Todo início de ano é a mesma coisa, né? A gente diz, esse ano eu vou recomeçar. Esse ano, agora em janeiro, eu vou começar um regime. Esse ano, agora em janeiro, eu vou começar a estudar. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a palavra. Esse ano eu vou ser mais dedicada à minha casa, aos meus filhos, né? São muitas e muitas promessas. É verdade? Quem aqui não já fez promessa de início de ano? Eu já fiz várias, né? Todo mundo já fez. Mas nós, como aprendemos na palavra de Deus, que a nossa palavra não tem que ser, né, uma palavra pela metade, ela tem que ser sim ou não. Não é verdade? Então que nós possamos recomeçar, mas recomeçar com um sim. Primeiro sim para quem? Sim para Jesus. Porque não tem como recomeçar fora da presença de Deus. Não tem como iniciar um novo ciclo fora da presença de Deus. Eu quero aqui lhe fazer uma pergunta. Quem aqui esta noite deseja recomeçar e viver algo novo da parte de Deus? Quem deseja? Diga assim, eu quero. Eita, mas esse eu quero aí foi fraco. Eu quero, né? Eu quero recomeçar e eu quero viver algo novo da parte de Deus. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Abre bem os ouvidos. Não tem como você recomeçar e viver algo novo da parte de Deus se continuar com as mesmas atitudes antigas. Não tem. Não tem como você viver coisa nova se não romper com as velhas e deixar algumas coisas para trás. É necessário romper, né? E a palavra que o Senhor ministrou hoje ao meu coração, como a irmã falou, foi uma na fresquinho, foi mesmo, porque até ontem à noite não tinha palavra, mas hoje pela manhã, para a honra e glória de Deus, ele me acordou com essa palavra no coração, né? E eu quero ministrar ao coração de vocês sobre duas mulheres da Bíblia, que elas precisaram recomeçar. Mas para que elas pudessem recomeçar, elas tiveram que deixar algumas bagagens que eram impróprias. E essas mulheres se chamam Noemi e Ruth. Todos nós já conhecemos a história de Noemi e de Ruth. Noemi, casada com Elimeleque, né? Deixam a terra do pão, que é Belém, porque estava passando por uma sequidão. E ali eles resolvem ir para Moabe, né? E como nós sabemos, Moabe era uma terra de povo estranho, era uma terra onde aquelas pessoas, eles eram inimigos do povo de Deus. E ali os filhos deles se casam com as moabitas, passa algum tempo, mas Elimeleque morre, depois os filhos também morrem, ficam somente Ruth, órfã e Noemi. E aí ela precisa tomar uma decisão. Ou eu continuo em Moabe, ou eu volto para a terra do pão, para Belém. E hoje o Senhor coloca diante de nós uma decisão. Ou você volta para Belém, ou você morre em Moabe. O que você deseja? O que nós desejamos? Queremos voltar para a terra do pão
Ou queremos permanecer em Moabe com as nossas dores, com as nossas mazelas, com as nossas lamentações, chorando e culpando a Deus. Não é verdade? Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Vamos ler o capítulo 1 a partir do versículo 14. Ruth. Convido a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Amém? Ruth, capítulo 1, a partir do 14, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Até aqui, amém? Amém. Então, para retornar a Belém, Ruth e Noemi, elas precisaram ter coragem para deixar para trás as coisas velhas. Ruth, ela era uma moabita, ela era descendente de um povo pagão, que adorava ídolos, que faziam sacrifícios humanos e que eram inimigos do povo de Judá. Porém, Ruth, ela aprendeu uma coisa. Ela aprendeu a confiar no Deus vivo. E ela renunciou tudo que tinha aprendido anteriormente para seguir o Deus de Noemi. Então ela diz lá no versículo 16, ela declara: Noemi, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ali Ruth, ela passou por uma transformação. Ela renunciou tudo aquilo que ela viveu anteriormente para servir ao Deus vivo. E o Senhor, Ele nos chama a renunciar o teu passado para seguir uma nova história com Ele. Porque Deus, Ele tem uma nova história para as nossas vidas, né? Então não tem, amadas, como você viver algo novo de Deus se você não derrubar os altares que muitas vezes Satanás tem colocado dentro do nosso coração. Ruth ali, ela vivia num lugar onde eram levantados vários altares. Ela vivia no meio de uma terra pagã, ela vivia no meio de uma terra idólatra, ela foi criada daquela maneira. Mas o passado de Ruth não interferiu e nem definiu quem ela seria no Senhor. E o nosso passado, ele não pode, e ele não vai conseguir interferir naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Você crê nisso? Glória a Deus. O nosso passado não
não define quem nós somos em Cristo Deus Jesus. poderoso, aleluia. O que eu vivi no meu passado não define o que Deus quer fazer no meu futuro. Então é preciso romper com a religiosidade e viver uma fé viva e verdadeira. Aleluia, Deus. É preciso romper com os paradigmas. É preciso muitas vezes romper com as doutrinas humanas. Porque muitas vezes as doutrinas humanas interferem de uma maneira tal que você não consegue ser quem Jesus quer que você seja. Porque você se molda a padrões humanos. Você se molda a ideologias humanas. Mas nós temos aqui uma ideologia que ela é viva, que ela é fiel, que ela é verdadeira e que ela transforma. Que é a palavra de Deus. Somente ela tem o poder de nos transformar. Somente a palavra tem o poder de nos purificar, de nos santificar e nos tornar santos, como a irmã cantou aquele louvor, né? Para poder morar no céu. Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo não são as coisas dessa terra. Não são as riquezas, não são o dinheiro, não é a fama. O nosso alvo tem que ser estar na Nova Jerusalém. Esse tem que ser o nosso alvo. A Bíblia fala que se nós esperamos em Deus apenas nas coisas deste mundo, nós somos miseráveis. Porque a nossa esperança tem que estar nele, voltada para ele, para podermos estar junto a ele naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. Né? Mateus 22:37 diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o Senhor nos convida essa noite. Abre o teu coração para ele. Mas rasga o teu coração para ele no sentimento verdadeiro de dizer: Senhor, eu sozinho não posso nada. Senhor, sozinho eu não sou ninguém. Mas eu preciso de ti. Aleluia. Eu preciso de ti. Esse é o convite de Deus para nós. Talvez você não se dobre diante de uma imagem, como o povo dos Moabitas faziam, né? Mas às vezes nós nos dobramos diante de situações que nos escravizam. Existem duas maneiras que o diabo escraviza o seu povo. Primeira maneira, ele escraviza o seu povo no passado e escraviza o seu povo no futuro. Como assim, irmã Iraís? Tem gente que vive no passado. O diabo ali escraviza ela de uma tal maneira que ela vive aprisionada em sentimentos, muitas vezes relacionados a acontecimento, algo que alguém lhe fez, alguma mágoa, algum ressentimento, algum tipo de abuso, e vive ali escravizada. É aquele famoso crente: ó céus, ó terra, minha vida não sai do lugar. Não sai do lugar por quê? Porque você não olha para o alto, você não olha para frente, você não olha para cima, você só olha para trás, só olha para suas dores, para suas mazelas. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo hoje: tira os teus olhos do passado. Tira os teus olhos do passado e olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro, ele vem do alto. Para de chorar as feridas antigas. Tem muita gente aqui, o Senhor revela que tem muita gente aqui que não consegue sair do lugar porque está presa a situações passadas. Mas o Senhor hoje, Ele quer quebrar as correntes. O Senhor hoje, Ele quer quebrar essas prisões. E Ele quer te tirar dessa zona que Satanás tem te colocado de uma maneira tal que você fica ali só lamentando. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, porque meu esposo é assim, porque meu filho fez aquilo. E você vive naquele ciclo vicioso de lamentação e lamúria. Deus, e a lamentação e a lamúria e a murmuração é louvor para Satanás. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Quem você está louvando? Deus ou Satanás? Aleluia.
Outra maneira do diabo te aprisionar é no futuro. Viu aquela pessoa que ela não faz nada no presente porque ela está esperando o amanhã. Não, amanhã eu faço. Ah, fica só procrastinando. Amanhã não, porque Deus disse que vai ser tal, vai ser assim, vai ser assado. E vive muitas vezes uma expectativa de algo que Deus não tem para a sua vida. Sonhe aquilo que Deus não tem para a sua vida. Busca aquilo que Deus não tem para você. Sabe por quê? Porque não tem coragem suficiente para dizer: Senhor, eu reconheço que os teus planos são maiores do que os meus. Eu reconheço que os teus sonhos são melhores do que os meus. Então, Pai, encaixa os teus sonhos e os teus planos na minha vida. Oh, Deus poderoso, aleluia. Porque nós temos medo, sabe por quê? Porque a nossa carne, ela grita todos os dias para fazer a nossa vontade. E quando nós pedimos para o Senhor fazer a vontade dele em nossas vidas, nós vamos ter que matar o desejo da nossa carne. E é difícil. Não é fácil matar o desejo da nossa carne. Porque ela grita, ela esperneia, ela chora, né? Ela tenta mostrar que aquilo ali que a gente deseja é o melhor, mas o melhor, quem sabe o que é melhor para nós é o Senhor que nos criou, que nos formou. Quem sabe o que é melhor para nós não sabemos. Aleluia, Deus. Então Ruth, ela precisou romper com o seu passado e confiar o seu futuro nas mãos daquele que tinha o poder de mudar a sua história, né? E o apóstolo Paulo dizia assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amadas, nós temos um alvo, e esse alvo se chama... Jesus. Ele é o nosso alvo. Então entregue o seu futuro nas mãos dele. Porque ele sabe o melhor para você. Siga o Senhor pelo caminho estreito e você será livre. Aleluia. Quer ser livre? Quantos aqui querem ser livres? Glória a Deus. Então siga o Senhor pelo caminho estreito. Porque quando você seguir o Senhor pelo caminho estreito, você vai ser livre para confiar nele a cada passo que você der. A cada passo que você caminhar, você vai confiar que o Senhor é aquele que te sustenta. Que o Senhor é aquele que te toma pela mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Queremos ser livres, sim. Livre para ser quem Ele nos chamou para ser. Livres para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Porque nós temos uma missão e nós precisamos dessa liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. E livre para desfrutar de tudo o que o Pai preparou para nós. Há uma promessa sobre nós. O Senhor diz o quê? Que nós comeremos o melhor dessa terra. Isso não significa dizer que você vai viver correndo atrás das coisas dessa terra. Porque Ele também diz na sua palavra que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É ela que nos alcança. A bênção que tem que correr atrás de mim. Não tem que correr atrás da bênção, não. A minha obrigação é adorar, louvar e engrandecer o nome daquele que é sobre todo o nome. Esse é o meu dever. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, não perca tempo correndo atrás de bênçãos, mas invista tempo correndo atrás daquele que é o dono da bênção. Né? Amém. Então, amadas, o conselho dessa noite é: rompa com o seu passado.
Rompa com o seu passado. Ruth precisou deixar o seu passado para trás. E Noemi, o que foi que ela precisou deixar? Sabe? Noemi precisou deixar a sua dor para trás. Ela precisou deixar a sua dor. Não queira levar para o seu futuro as dores do passado. Não queira levar para o seu futuro as dores do passado. Olha o que Noemi diz lá no versículo 20, quando ela vai chegando em Belém, que o povo começa a olhar para ela e dizer, fica imaginando o povo dizendo, Noemi chegou com Ruth. E talvez ali tivesse alguns comentários, mas ela não veio, mas cadê o Elimeleque, cadê o Quilion, o Malom, que eram seus filhos? E ali ela diz ao Senhor, diz ali aquele povo, não me chame Ruth, ou não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu sou amargurada. E ela ainda culpa a Deus, olha o que ela diz, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti e vazia voltei. Porque ela ainda diz no final do versículo, porque o Todo-Poderoso me tem afligido. Aleluia. E eu lhe pergunto, quantas de nós culpamos a Deus por conta dos nossos sofrimentos? Quantas de nós queremos dizer que a culpa é do Senhor por causa das nossas escolhas erradas? Sofremos consequências das nossas escolhas e quando vem a consequência nós queremos dizer, por que, Senhor? Porque eu, Jesus. Não é? Deus poderoso. Porque eu. Porque você escolheu o caminho errado. Ruth e Noemi, aliás, Noemi, ela foi para uma cidade estranha acompanhando o marido. A palavra não diz que foi Deus que enviou eles até Moabe. Não. Eles estavam passando por uma dificuldade na terra do pão, estavam passando por um tempo de escassez, não tiveram paciência de esperar o Senhor e foram buscar pão em outro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões movidas pela circunstância? Quantas vezes nós agimos querendo uma solução da nossa maneira, do nosso jeito, quando, na verdade, a solução está em Belém, na casa do pão. Muitas vezes a solução está dentro da sua própria casa. Glória a Deus. Muitas vezes a solução está debaixo do seu telhado. Está, sabe o que? A um passo de uma oração, muitas vezes. Às vezes só precisa de uma oração para o Senhor te dar a resposta que você precisa. É Deus poderoso. Aleluia. Então, amadas, não queira levar para o seu futuro as dores do passado. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o Senhor ainda diz lá em Romanos 12:2 para nós não nos conformarmos com este século, mas renovarmos as nossas mentes para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o diabo ele trabalha em 2 pontos na gente, mente e coração. Precisamos guardar a nossa mente, precisamos guardar o nosso coração. E o Senhor nos trouxe essa noite aqui para que nós possamos ser libertos dessas coisas. Para que nós possamos, como Ruth e Noemi, romper com o nosso passado, deixar a amargura para trás e buscar em Deus a verdadeira paz que excede todo entendimento. A palavra nos diz que o Senhor ele põe diante de nós a bênção e a maldição. Ele diz, escolhei, pois, a bênção para que ele me faz. Né? Então ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Escolha hoje o que você quer. Escolha quem você quer seguir hoje. Escolha hoje, porque o dia é hoje. A palavra de Deus diz que ele é o Deus de já.
é o Deus de Já. E Noemi, amados, ela estava ali tão amargurada que ela não tinha mais nem esperança. Ela volta para Belém ali com Ruth, mas ela volta sem nenhuma expectativa. Até que Ruth se levanta, vai ao campo buscar espigas e conhece Boaz. E aí quando Ruth conhece Boaz, que ela chega dando a notícia a Noemi, que Noemi diz, olha Ruth, ele é um daqueles que pode nos remir. Aí então a esperança volta para Noemi, porque ela passa a crer, ela passa a ver que há uma saída para elas duas. Há um remidor, alguém ali que pode transformar, que pode mudar a vida delas. E ali ela encontra Boaz. E a palavra de Deus diz que Boaz casa com Ruth. E quem era Boaz? É tão linda a palavra de Deus que ela vai se entrelaçando, né? Boaz, ele era filho de quem? Hein, irmãs? Cadê a escola bíblica dominical? Boaz era filho de Raabe, a prostituta. Uma mulher também improvável. Uma mulher que tinha um passado pecaminoso, uma mulher que era excluída da sociedade, uma mulher que era vista com maus olhos, mas que um dia ela ouviu, Josué 2 diz, que ela ouviu falar do Deus de Israel e dos grandes feitos que o Senhor havia feito. E ali ela creu, ela ajudou os espias, e ali Raabe recebe a salvação, se converte e deixa de ser uma prostituta para ir para a genealogia de Jesus Cristo. Ela passa a ser a tataravó de Davi. E Raabe tem uma vida transformada. Então, minhas amadas, a palavra que eu quero deixar aqui essa noite é que talvez, muitas vezes, a gente pareça um improvável para os que estão lá fora, mas para o Senhor nós temos valor. E o Senhor é aquele que vem para mudar as nossas histórias, assim como Ele mudou a história de Ruth, de Noemi, como Ele mudou a história de Raabe, e Ele fez o extraordinário na vida delas. O Senhor também quer fazer o extraordinário nas nossas vidas. Basta a gente crer. Basta a gente crer. E se entregar. E o Senhor, Ele nos convida a deixar tudo para trás. Esse é o convite dele para nós. Deixa tudo para trás. Apaga a tua história antiga. Porque Ele tem uma promessa de que Ele faz uma coisa nova no nosso meio. Ele diz que eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E nós estamos aí começando um novo ano. Eis que tudo se fez novo. 2021 passou, 2022 aí, né? Começando agora. Então que a gente possa realmente dizer, Senhor, eu quero recomeçar. Mas eu não quero recomeçar de qualquer jeito, Pai. Eu não quero recomeçar apenas da boca para fora. Eu não quero recomeçar apenas de promessas, apenas com palavras bonitas, mas que o Senhor possa me ajudar a recomeçar com atitudes certas. Que o Senhor possa me sustentar nas mãos e me fazer caminhar pelos passos que são abertos pelos teus pés, Senhor. Então eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé, para nós podermos orar mais uma vez. Que você possa, nessa noite, leve o seu pensamento naquilo que mais tem afligido a tua alma, naquilo que mais tem te tirado o sono, naquilo que mais tem te
tirado da presença do Senhor. Mas você vai voltar o seu pensamento a isso não para ficar lamuriando, lamentando, mas para você dizer ao Senhor: Deus, eu sei que tudo tu podes. Eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados, Senhor. E eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor apague toda ferida do passado. Que o Senhor venha hoje com a tua mão de restauração sobre a minha vida, sobre a tua igreja, Senhor. Deus, a tua palavra nos diz que tu és o Deus que nos sara. Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos levanta do pó, Senhor. Tu és o Deus que olha para nós mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está nos vendo, o Senhor nos vê. Por isso eu te peço nessa noite, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Deus cheio de majestade. Tu que esquadrinhas o coração do homem, Pai. Esquadrinha os nossos corações nessa noite, Deus. Deus poderoso. E vai tirando, Senhor. Vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não vem de ti, ó Pai. Vai quebrando todas as cadeias do inferno, Senhor. Vai colocando por terra toda a muralha de Satanás, ó Deus. Vai queimando, vai aniquilando, Senhor, tudo aquilo que foi obra do diabo em nossas vidas, Senhor. E traz, Senhor, a libertação que o teu povo precisa, Senhor. Traz a restauração que a tua igreja precisa, Senhor. Traz o renovo que a tua igreja precisa, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Derrama da tua Shekinah, Senhor. E manifesta a tua presença, Senhor. E nos purifica, Senhor. Nos santifica e nos molda conforme os padrões do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. E assim, Deus, nós te oramos, nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu agradeço o convite da pastora, né? Que Deus possa abençoar essa igreja ricamente, né? E que o fruto do Espírito Santo possa prevalecer neste lugar. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Ruth e Noemi, glória a Deus. Elas receberam a vitória, né? Em pleno, né?